Santos do dia 19 de abril. São Leão IX, Santo Expedito e Santa Ema. São Leão IX, Papa. Egisheim de Dagsburg tornou-se o 150º Papa. Seu pontificado foi de 1049 a 1054. Faleceu aos 51 anos de idade. Ele estabeleceu normas para disciplinar a Igreja. Destacou-se pelo esforço de resgatar o fervor dos primeiros cristãos e também lutou contra algumas heresias da época. São Leão IX, Papa, rogai por nós. Santo Expedito. Santo Expedito foi martirizado na Armênia. Ele era militar e foi decapitado no dia 19 de abril de 303 sobre o imperador Diocleciano, que subira ao trono de Roma em 284. Expedito levava uma vida devassa. Um dia, porém, tocado pela graça de Deus, vendo uma grande luz, tudo mudou. Depois apareceu-lhe também o espírito do mal em forma de corvo e lhe disse: Cras, 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 palavra latina que significa amanhã. Ou seja, o mal lhe dizia para deixar tudo para amanhã. Não tenha pressa, adie sua conversão. Mas Santo Expedito, pisando o corvo, esmagou-o, gritando: odiei. Quer dizer, hoje, nada de protelações. É para já. É por isto que o Santo Expedito é invocado nos casos que exigem solução imediata, nos negócios em que qualquer demora poderia causar prejuízo. No Brasil, sobretudo, Santo Expedito é invocado nos negócios, o santo da última hora, num sim sem adiamentos. Santo Expedito é pouco conhecido dos historiadores, mas sua existência é certa. Santo Expedito, segundo a tradição, era armênio, não se conhecendo o lugar de seu nascimento, mas parece provável que seja Metilene, localidade onde sofreu seu martírio. A Armênia é uma região da Ásia Ocidental, situada ao sul do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Essa região foi sempre considerada uma terra de predileção. Aliás, pelo testemunho da Sagrada Escritura, foi sobre as montanhas armênias do Monte Ararat que a arca de Noé pousou quando as águas do dilúvio baixaram. Gênesis capítulo 8, versículo 5. A Armênia foi uma das primeiras regiões a receber a pregação dos apóstolos Judas, Tadeu, Simão e Bartolomeu, mas também local de inúmeras perseguições aos cristãos. Essa região foi regada com o sangue de muitos mártires, entre eles Santo Expedito. Sua cidade natal, com toda probabilidade, não passa hoje de uma pequena localidade chamada Melátia, construída no século II pelo imperador romano Trajano. A partir do imperador Marco Antônio, tornou-se residência da 12ª Legião, conhecida como Fulminante, cuja missão era defender o Império Romano dos bárbaros asiáticos. Hoje, Metilene é uma cidade mística e simples, onde sua população vive em calma, longe das agitações políticas. Além de Santo Expedito, lá veneram-se outros santos mártires, entre eles São Polieucto, outro oficial do exército romano que foi martirizado no século III. Diocleciano subiu ao trono de Roma em 284. Por seu caráter, parecia oferecer aos cristãos garantias de benevolência, pois havia em seu palácio a liberdade de religião, sendo inclusive sua esposa Prisca e sua filha Valéria cristãs, ou ao menos catecúmenas, sob influências de Galero, seu genro pagão convicto, determinou a perseguição dos cristãos, ordenando a destruição de igrejas e livros sagrados, a cessação das assembleias cristãs e a abjuração de todos os cristãos.
Galero, sempre incitado por sua mãe, também pagã, queria abolir para sempre o cristianismo e, através de insinuações maldosas e hábeis calúnias, fez crer a Diocleciano que o cristianismo conspirava de várias formas contra a augusta pessoa do imperador. Diocleciano, então, empreendeu a exterminação sistemática dos cristãos envolvidos, inclusive os membros de sua própria família e os servidores de seu palácio. Foi uma hecatombe sangrenta. Oficiais, magistrados, o bispo, padres, diáconos e simples fiéis foram assassinados ou afogados em massa. Somente em 324, com a retomada da autoridade do imperador cristão Constantino, foi que tiveram fim as terríveis perseguições que durante 3 séculos tinham ensanguentado a Igreja. Santa Expedito, rogai por nós. Amém. Santa Ema, viúva. 2 são as santas com esse nome: Ema de Gurk, Áustria, e Ema da Saxônia, Alemanha. Muitos detalhes de suas vidas são semelhantes. Viveram no mesmo século XI, ambas de nobre família, ambas casaram-se e enviuvaram ainda jovens, repartiram seus bens com os pobres e levaram vida austera, dedicadas à oração e às obras de caridade. Ema de Gurk, fundadora de 2 mosteiros, morreu a 27 de maio de 1045, enquanto Ema da Saxônia a precedeu 5 anos, uma vez que morreu a 19 de abril de 1040. No mosteiro de São Liutigero, em Wender, no Ruth, perto de Düsseldorf, explicavelmente longe da Saxônia, conserva-se uma relíquia da santa, uma mão prodigiosamente intacta. Um cronista alemão do mesmo século, Adão de Blema, na sua História Eclesiástica, nos dá informação sobre uma nobilíssima Ema, irmã de Meiwerk, bispo de Paderborn, morto em 1036, e esposa do conde Liutigero da Saxônia. Ficou viúva ainda jovem, bela, rica e sem filhos, não desejou segundas núpcias e se manteve constante em seu novo programa de vida, baseado na total dedicação às obras de caridade. Generosa nas doações e no socorrer os outros, mas austera e intransigente consigo mesma, procurou a perfeição no difícil estado de viuvez, uma condição bastante incômoda para uma mulher que ficou só, mas não livre, exposta a 1000 insídias, porque sem apoio e tomada alvo se rica dos cálculos interesseiros de parentes próximos e afastados. Tu és jovem, lê-se numa fervorosa prédica de São Bernardino de Sena dirigida às viúvas cristãs. Fazem com que tua carne seja disciplinada. Quero que aprendas a viver como religiosa. Sê autêntica em tua alma. Queres marido? Toma-o em nome de Deus, livra-te dele, mas nunca mais terás consolação. Assim seria melhor permaneceres viúva, servir a Deus do melhor modo que puderes, enquanto durar a tua vida. Ema havia escolhido essa última maneira de servir a Deus, a mais difícil e rara. Sua mão, que chegou até nós intacta, 9 séculos e meio após sua morte, é sinal certo da sua mais característica virtude, a generosidade. Verdadeira serva de Cristo, serviu o seu esposo celestial com a oração e a caridade, merecendo a devoção não de um marido, mas de milhões de cristãos que já há mais de 9 séculos a honraram com um culto público
Seu corpo, sem aquela mão de que se falou, repousa na Catedral de Brena. Santa Ema, Santas Emas, viúvas, rogai por nós. Amém.